O objetivo dessa conversa é ser uma conversa super rápida. O meu nome é Bárbara, eu coordeno a campanha de energias renováveis do Greenpeace Brasil. E aqui comigo também está a Helena, que trabalha na campanha de energias renováveis com a gente. Na semana que vem, na próxima, vocês vão ter mais 2 conversas com a Neste. E aí o intuito dessa nossa conversa hoje é só tentar dar uma alinhada em todos os grupos, mais ou menos, para garantir que todo mundo que está no concurso hoje, são 15 grupos, tem um mesmo conhecimento básico, digamos assim, está partindo do mesmo conhecimento básico sobre como é que está hoje o cenário regulatório, como é que funciona um pouco hoje a questão da energia solar, o cenário no Brasil. Então, antes de entrar especificamente na apresentação, eu vou falar um pouco para vocês, sobre o escopo do concurso. O Greenpeace, eu acredito que a maioria de vocês, pelo menos durante o processo de inscrição, já deve ter dado uma olhada no nosso site. A gente é uma organização não governamental que atua aí no combate às mudanças climáticas, na promoção da justiça social e na defesa do meio ambiente e da paz. Então, no Brasil, a gente tem um foco bem grande em energias renováveis. A gente tem essa campanha atuando no país já tem mais de 10 anos. E nos últimos 3 anos a gente tem um foco especial na energia solar, porque a gente acredita que é a fonte que ainda depende aí de mais incentivos ou de uma atenção especial, seja do setor privado, seja do governo. E aí, quando a gente estava mapeando um pouco as áreas que precisavam de melhora, no tocante à energia solar, a gente identificou basicamente 3 linhas de atuação. Uma é realmente a questão de conhecimento. Então, a gente tem hoje, no país, muitas poucas pessoas. A gente tinha feito uma pesquisa em dezembro de 2013 que mostrava que somente 3 em cada 10 brasileiros sabiam que podiam gerar sua própria energia, que é o que a gente chama de autogeração, de microgeração. Desculpa, gente, eu vou só parar um pouquinho aqui para apertar o botão de gravar, para garantir que a gente está gravando essa sessão, para depois ficar disponível para vocês. Que é o que a gente fala da microgeração. Então, uma parte é realmente o esforço de tentar ampliar esse número de pessoas que têm conhecimento. Uma segunda parte, ela está realmente voltada para políticas públicas. Então, por isso, a gente tem uma atuação forte de advocacy no Congresso Nacional, puxando projetos de lei que incentivem a fonte, tentando derrubar barreiras tributárias que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um sobrecusto do sistema fotovoltaico aí que chega a quase 20% só por causa de tributos federais. E a gente tem uma terceira fase, que é a fase que a gente chama de modelos de negócio. Por quê? Quando a gente olha muito para o cenário de energia solar lá de fora, a gente percebe que... Se as pessoas estão com dúvida aqui. Que a gente percebe... Gente, vocês estão conseguindo ver? Eu estou vendo que tem vários comentários falando que não. Aqui tô conseguindo, áudio perfeito. Beleza, obrigada, gente. Então, a gente percebe, quando a gente olha para outros mercados de energia solar, e aí a gente sempre destaca Estados Unidos, Itália, Austrália, Nova Zelândia, que o mercado lá avançou, não necessariamente porque você tinha uma condição regulatória perfeita, mas porque você tinha um nível de inovação, um nível de criatividade do setor privado que contornava a ausência de uma regulação tão boa, digamos assim. E aí quando a gente olhou para isso, a gente pensou que é importante também a gente conseguir estimular o setor privado brasileiro a ter esse nível de inovação, ter esse nível quase que de visão empreendedora, de criatividade, para também conseguir contornar um pouco desses problemas que a gente tem hoje. Seja a falta de conhecimento das pessoas, e aí seja, em última instância, para o cliente mesmo, para o consumidor, o fato de que o sistema ele tem um preço relativamente alto para você ter que fazer um investimento inicial quase completo, assim, para você ter que pagar ele à vista. Então,
quando a gente olhou para esse setor, a gente quis incentivar que isso acontecesse e aí veio a ideia do desafio. Então, o desafio solar, né, ele nasceu disso, da gente tentar estimular esse empreendedorismo. E aí a gente quis olhar, sobretudo, para estudantes universitários de graduação ou não, porque a gente sabe também, né, e aí de muitas conversas, mesmo com o pessoal da Nest, que é uma incubadora de negócios sociais, que são nossos parceiros no desafio solar, que muitos do... que alguém está com o áudio aberto, gente, se puder fechar. Estou quase ouvindo um gato no fundo. Obrigada. O pessoal da Nest, que é uma incubadora de negócios sociais, são nossos parceiros nesse concurso, que grande parte desses concursos mesmo, que visam estimular a criação de negócio, né, desenvolvimento de plano de negócio, eles são focados num público mais sênior, digamos assim, né? Então, o público que já tem experiência com a empresa, que já tem um background maior na área de negócios, de empreendedorismo, e a gente quis inovar também, abrindo um espaço menor, um espaço maior para universitários, para um público que, de certa forma, acaba sendo um pouco mais marginalizado nessa época, nessa questão. Então, enfim, foi disso que surgiu. A ideia do desafio, né, é a gente conseguir mesmo estimular o desenvolvimento de uma ideia do que pode ser um negócio que vai contornar essas dificuldades. E aí, gente, uma coisa que vale frisar, a gente frisou muito durante as entrevistas, é que a gente está realmente procurando uma ideia de negócio. Né? A gente recebeu muitas ideias que são de projetos, que são de desenvolvimento de instalações piloto, que é uma coisa que o Greenpeace faz também. E aqui o nosso foco principal é estimular o surgimento de um negócio. Então, você não precisa ter lucro, por exemplo, mas você precisa ser capaz de sobreviver financeiramente. Como é que isso vai funcionar? E aí, então, a gente vai ter várias etapas ao longo desse desafio. Né? Essa daqui que vocês estão indo é a segunda etapa formal, né? Uma terceira etapa de seleção, mas é a segunda etapa formal, que a gente chamou de mãos à obra, que é o desenvolvimento do Canvas, que é basicamente colocar num A4 tudo que é essencial para o negócio de vocês. E aí, os selecionados dessa etapa, a gente vai trazer essas pessoas para São Paulo para participarem de um seminário que a gente vai dar, que vai ser aberto ao público também, vai ser um seminário de meio-dia, e aí depois de 2 dias de mentoria com especialistas do setor. Mas aí a gente entra nesses detalhes mais para frente. Então, dito isso, queria entrar propriamente na apresentação, né, mas explicar também o seguinte, pelo perfil de vocês que a gente sabe, eu sei que muito do que eu vou falar aqui vai ser chovendo molhado, porque eu sei que tem muita gente que já tem um conhecimento super bom na área de fotovoltaica, tem muita gente que já trabalha de alguma forma com isso, e aí eu quero pedir para essas pessoas paciência, porque o que a gente quis foi realmente garantir que aquela pessoa, aquele universitário que às vezes tem um perfil super empreendedor, mas que nunca teve um contato com a área, mas que teve uma ideia super legal, consiga também ter esse conhecimento básico aí, até para conseguir ajustar melhor o canvas que ele vai produzir depois. Então, começo agora finalmente a minha apresentação, né? Amém, Senhor. E aí já introduzo para vocês o primeiro slide. O slide é o logo da nossa campanha no Greenpeace Brasil. Então, a campanha Solares, fazendo uma brincadeira, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Estou cuspindo no teclado, desculpa. Então, vamos lá. Como é que é o cenário de energia, como é que estava o cenário de energia solar em 2015? Para a gente continuar. Então, basicamente, em 2015, a gente teve um cenário super positivo para a energia solar no Brasil e é por isso que eu comecei dele. Por quê? Em 2015, a gente teve a resolução 482 da ANEEL, completando 3 anos. Parece que o áudio está dando uma bugadinha. Bem, vou tentar falar mais devagar, mas a gente vai seguindo. Então, 2015 foi um ano super importante para a energia solar por causa de várias coisas. Então, a primeira coisa foi que a gente teve a resolução 482 da ANEEL fazendo esse aniversário de 3 anos. E o que é a resolução 482? A resolução 482 é uma resolução que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência que emite várias das regulações do setor elétrico, emitiu em 2012, criando essa possibilidade de mini e microgeração, ou seja, criando a possibilidade
do cidadão brasileiro gerar a sua própria energia, né? Cidadão, na verdade, pessoa física ou pessoa jurídica gerar a sua própria energia e receber desconto na conta de luz. E aí, por que foi super importante essa resolução completar 3 anos? Porque quando ela foi criada em 2012, ela já previa que quando ela fizesse 3 anos, ela ia sofrer um processo de revisão. E esse processo de revisão, ele expandiu muito as possibilidades para a energia solar. E aí eu vou falar mais dele no slide separado, porque ele é realmente bem importante para a gente. Ao mesmo tempo, a gente teve o aumento nas contas de luz gerais no Brasil, então a gente teve na conta de luz de todos os setores, residencial, industrial e comercial, cerca de 50% mais caras no Brasil inteiro, isso por causa da crise, né? Vale lembrar que 2014 e 2015 o Brasil passou por uma estiagem muito grande, então por uma seca, isso baixou muito o nível de reservatório das hidrelétricas e aí fez com que o governo tivesse que acionar as termoelétricas. E as termoelétricas são fontes de energia mais caras quando você usa muito, porque o combustível que elas usam, né, carvão, óleo, gás, é um combustível muito caro. Então, o aumento do uso das termoelétricas fez com que subisse o preço da eletricidade para as distribuidoras e a ANEEL também autorizou que as distribuidoras repassassem isso para o consumidor. Enfim, o problema é muito mais complexo que isso, mas aqui é mais ou menos assim, né? Em 30 segundos explicando a crise do setor elétrico da forma mais simples. Então a gente teve esse cenário. E por outro lado, a gente teve também, se a gente teve as contas de luz ficando mais caras, a gente teve o cenário para energia solar ficando melhor. Por quê? Gente, é ruim o que eu vou falar, mas a questão é o seguinte, né? Quanto mais cara está a eletricidade, mais rápido, mais a eletricidade que eu estou gerando com o meu sistema de energia solar vale. Né? Porque no final das contas a troca é monetária. Quanto mais eletricidade que eu estou gerando vale, mais rápido eu vou ter de volta o investimento que eu fiz no meu sistema fotovoltaico. Então isso tornou, para vocês terem uma ideia, em 2014 a gente falava que o tempo de retorno do investimento feito no sistema fotovoltaico, né, ou seja, o tempo em que o sistema se pagava somente com a economia na conta de luz, era de mais ou menos 12 anos na média nacional. Em 2015, com os avanços de tecnologia que a gente teve, uma certa queda no preço do sistema e o aumento na conta de luz, esse tempo nacional foi para 8 anos. Sendo que, por exemplo, na maior parte das cidades de Minas Gerais, por exemplo, esse tempo de retorno é de 5 anos. Porque a CEMIG tem a segunda tarifa mais cara do Brasil. Então, para vocês verem como é que isso impacta realmente no cenário de energia solar. E aí, por outro lado, em 2015 também, a gente tinha acabado de sair. Estou vendo o comentário. Vou parar para ver os comentários depois, gente, porque senão eu perco o foco muito rápido, mas vocês podem ir mandando. Eu só vou pedir, eu vejo que a pessoa que mandou esse comentário está sem nome, eu só vou pedir para ela mudar e colocar o nome, até porque a gente está fazendo um controle de quais grupos estão presentes. E aí, se vocês puderem garantir que tem um nome no perfil de vocês, ajuda bastante o nosso trabalho. Ficamos gratas. Então, a gente estava saindo também de um cenário em que o Brasil tinha tido o primeiro leilão exclusivo para a energia solar, que aconteceu em outubro de 2014, e tendo mais 2 leilões para a fonte em 2015 também. E aí, vou falar disso daqui a pouco, mas por que o leilão é importante, né? É claro que, de maneira geral, e até muito no escopo do desafio, a gente está focando em solar distribuída, né? Em micro e mini geração. Mas o leilão, ele é importante porque no leilão você tem a contratação em massa, digamos assim. Então, é no leilão que você vai conseguir trazer cadeia produtiva para o Brasil, é no leilão que a fonte vai ganhar escala, e o ganho de escala vai reduzir o preço para todo mundo. Então, basicamente é isso. E, por outro lado, ainda no começo de 2015, a gente tinha alguns desafios grandes, né? Então, o primeiro era o ICMS, que incidia sobre a eletricidade. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é um ponto que a gente, de certa forma, já ultrapassou. Mas só para vocês entenderem, basicamente, quando você gerava a sua própria energia para a rede, ela não valia a mesma coisa que a energia que você pegava da rede por causa da incidência de imposto.
né, que no caso é o ICMS estadual e o PIS/COFINS federal. E essa não incidência de imposto fazia com que a sua energia então valesse menos e isso aumentava de novo o tempo de retorno porque reduzia o seu ganho. Então isso foi uma campanha forte que o Greenpeace fez, que várias associações fizeram e em 2015 também, em abril de 2015, o CONFAS, que é o Conselho Nacional da Fazenda, soltou uma resolução autorizando os estados a derrubarem o ICMS da micro e da mini geração. Então, assim, eu sei que não está uma explicação tão fácil de entender, mas só para vocês, quando a gente sair daqui da apresentação, porque eu estou sem tela, eu vou mandar para vocês no chat os links de uns blogs que a gente fez que explica passo a passo qual é o problema do ICMS e o que mudou. E aí, para quem tiver interesse, fica mais fácil. Então, e aí, além disso, a gente tem o problema da linha de financiamento, né? Ou seja, a gente tem já algumas linhas de financiamento para pessoa jurídica, mas para pessoa física, as alternativas que a gente tem hoje, né, de Santander, de Banco do Brasil e de Caixa, elas são muito ruins. Porque ou você tem, mesmo na melhor linha em termos de prazo de pagamento, que é a da Caixa no Construcard, que ele te dá um prazo de pagamento aí de quase 180 meses, você ainda tem os juros de mais de 26% ao ano. E aí, então, para a pessoa física, ou ela vai pegar um empréstimo que vai acabar com o tempo de retorno dela, que vai tornar completamente, quase que inviável esse investimento, ou ela vai ter que pagar o sistema à vista. E aí, se você não tem 15 mil reais, 20 mil reais, que é o preço médio de um sistema para você instalar numa casa com 4 pessoas, hoje, você fica afastado disso. E aí, como eu já tinha mencionado, a questão da falta de conhecimento. E aí a gente chegou no final de 2015, então com esse convênio do CONFAS, que permitiu a queda do ICMS, com a realização de mais 2 leilões exclusivos. No final, a gente terminou o ano com 1,7 gigawatts de contratação de energia solar. É pouco, quando a gente fala de matriz elétrica nacional, é muito pouco. Oh, meu Deus. É muito pouco. Mas 1,7 gigawatts de contratação em 2015 é mais do que 50%, mais do que 50% de toda a contratação de renováveis que aconteceu em 2015. Então a gente percebe que a fonte realmente começou a ganhar um espaço. E aí, o último ponto que eu coloco aqui é quase uma brincadeira, que a gente dobrou a participação do solar na matriz. A gente saiu de 0,01% para 0,02%. Mas dobrou. Tudo é uma questão de perspectiva. Eu vou fazer uma pausa agora, não sei se tiveram perguntas nesse meio tempo. Acho que a gente vai, porque no final, depois eu entro em... alguém comentou que entrou também a questão do rombo das contas das empresas, não, né, das distribuidoras, causada pela MP de 2012, que reduziu em 20% a conta de energia elétrica. Sim, isso foi um problema. Não foi um problema tão grande, eu diria, porque para aprovar essa MP, o governo fez um acordo e renegociou todos os contratos de distribuidoras. E aí teve uma renegociação geral, baixou a participação delas, etc. Mas foi um problema, assim, sem dúvida. Tanto que quando essa MP começou a circular a notícia de que ela viria, né? Enfim. E desculpa, gente, não estou fazendo um comentário partidário de forma alguma. Ela foi, sim, um ato completamente eleitoreiro. Ela veio por causa das eleições. Todos os especialistas falaram: a gente não pode baixar as contas agora, porque o Brasil está entrando numa crise. A estiagem já estava mais do que anunciada. Então, assim, o Brasil está entrando numa crise. A conta de luz vai subir nos próximos anos, porque vai ficar mais caro gerar energia. Então, sim, mas eu digo que foi uma tragédia anunciada, a MP. E aí, o outro comentário que fizeram... a CEMIG é a segunda concessionária com energia mais cara. A concessionária com energia mais cara é a de Fortaleza, que eu esqueci o nome da concessionária. Vou lembrar até o final dessa apresentação e eu vou falar com vocês, mas é de Fortaleza. Mas a CEMIG é a concessionária que tem os aumentos mais abusivos, gente. Inclusive, a Enel acabou de autorizar mais um aumento hoje. Eu digo isso porque eu sou mineira e eu acho absurdo, mas enfim. Então, vamos lá, vou passar para a próxima parte. Então,
terminando, né, entrando... Coelce. Obrigada, gente. Então, terminando aí a parte de notícias, né, ruins para o final de 2015, entrando mais um pouco na parte de notícias boas, por outro lado, a gente também teve... Eu estou com aquela programação dos 20 segundos. Uma programação nos meus slides que eles sempre passam automaticamente depois de 20 segundos. E significa que eu estou falando muito por slide. Então, a gente teve a aprovação do PL do Sol, que é um PL que o Greenpeace redigiu junto com o deputado Jordi, que era na questão relator do PL na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. É um PL que libera o uso do FGTS pelas pessoas e isenta os tributos federais da cadeia produtiva de solar, enquanto a gente não tiver similar nacional. Então, esse PL foi aprovado na Comissão de Minas e Energia a muito custo. Sim, o governo, né, a base do governo se opôs fortemente a esse PL. A gente teve várias reuniões intermináveis com a Caixa Econômica e com o Ministério da Fazenda. E no final a gente conseguiu aprovar ele no Ministério de Minas e Energia, mas a gente sabe que a briga vai ser grande na próxima comissão que ele está agora, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Mas, uma batalha por vez, ganhamos essa no final de 2015. A gente teve, né, então, a revisão da 482, como eu disse, ela tinha um processo de revisão marcado, esse processo de revisão aconteceu, e aí ela foi atualizada, e eu peço até desculpa, gente, porque eu coloquei substitui. Ela não substitui, ela atualiza a 482. E aí isso gera um pouco de problema, porque agora se você quiser pegar coisa, você tem que usar a 482 e a 687. E aí isso, enfim, dificultou um pouco para as pessoas, mas está lá. E a gente teve a criação do ProGD. O ProGD é um programa de incentivo à geração distribuída, anunciado pelo Braga nos 45 do segundo tempo, no ano passado, que é um programa do governo federal que foi muito inteligente. Basicamente, ele pegou tudo de bom que tinha acontecido no ano para solar, tipo a questão do ICMS, tipo a questão do PIS/COFINS sobre a eletricidade, né, que eu comentei que caiu, e falou o seguinte: o ProGD tem vários objetivos. Um desses objetivos é zerar, né, derrubar esses tributos, e a gente já conseguiu. Então, o programa já foi lançado com as vitórias que aconteceram ao longo do ano antes do programa existir. Mas é um programa que, e aí, basicamente, o encaminhamento que teve era que seria criado um grupo de trabalho para cuidar dos encaminhamentos, né? O que seria, de fato, meta desse programa. Esse grupo de trabalho está tendo reuniões semanais no Ministério de Minas e Energia. E agora a gente fica uma curiosidade de saber o que vai vir disso, porque a gente sabe que com a troca no Ministério, o secretário executivo, né, o Pedrosa, não é necessariamente a pessoa mais favorável à geração distribuída. Então a gente tem umas ameaças vindo. E além disso, a gente conseguiu uma vitória muito legal para a gente no Greenpeace, que foi incluir solar no orçamento federal. Então, basicamente, né, quando a gente fala do orçamento federal, a gente tem o que a gente chama de dotação orçamentária. É mais ou menos assim: quando você recebe o seu pagamento, você quer colocar dinheiro na sua poupança, você tem que primeiro ter uma poupança. Se você não tem a poupança, não tem como você ter o dinheiro na poupança. E com o orçamento federal é a mesma coisa. Se você quer destinar dinheiro para alguma área, educação, saúde, etc., dentro de educação, o que você quer fazer? Dentro da saúde, o que você quer fazer? Você tem que primeiro ter aquela conta. Você tem que a conta é o que a gente chama de dotação. Então, você tem que primeiro ter aquela dotação para depois você ter a possibilidade de recurso indo para a dotação. E aí, no final do ano passado, a gente conseguiu incluir uma dotação orçamentária para as escolas solares. Então, agora, de 2016 a 2019, a gente já pode oficialmente ter recursos públicos da União Federal indo para desenvolvimento de escolas. Esse ano a gente está com R$750 mil disponibilizados. É muito pouco, gente. Perto do orçamento da União é muito pouco, mas é um começo. E agora a gente está lutando para que em 2017 a gente tenha mais recursos ainda. E aí, então, entrando especificamente nas resoluções da ANEEL, que eu acho que é o que mais vai ajudar vocês. Como eu falei, a resolução 482 foi a que... Tô rindo, gente, desculpa. Tô rindo das mensagens de vocês. Foi a resolução
que possibilitou a mini e a microgeração de energia, que é o que a gente chama, pelo que a gente chama de net metering. O que é o net metering? É essa possibilidade de você trocar com a rede. E aí, gente, isso é super importante, porque eu vi que em alguns modelos apresentados para a gente, existia uma ideia do grupo de vender energia ou, por exemplo, de criar um negócio filantrópico ou qualquer coisa que seria financiado pela venda da energia excedente gerada pelo sistema. Isso não é possível no Brasil. Tá? Esse modelo em que você pode vender energia é chamado de feed-in tariff, que é um modelo no qual você injeta energia na rede e você recebe um valor monetário por essa injeção. O modelo que a gente tem no Brasil é esse que a gente chama de net metering. Você troca a energia com a rede. Pode doar, vou falar disso daqui a pouquinho. Pode doar mais ou menos. Então, você troca a energia com a rede, ou seja, geralmente, o que acontece? Se eu sou uma pessoa física e eu instalo energia na minha casa, eu instalo um sistema fotovoltaico na minha casa, o pico de produção desse sistema fotovoltaico vai ser mais ou menos de 11 às 2, de 11 às 3. Esse tempo é o momento em que eu geralmente não estou em casa usando energia porque eu estou trabalhando. Então, nesse momento, eu vou estar gerando uma energia que eu não estou usando. Então, ela vai para a rede. E aí, à noite, quando eu estou em casa consumindo energia, o meu sistema não está gerando, porque eu não tenho sol, eu não tenho radiação solar. E aí, eu vou pegar a energia da rede. E no final do mês, a minha conta vem a diferença. O que eu gerei, o que eu consumi, e eu vou pagar essa diferença. A gente usa muito a analogia de que a rede elétrica é uma bateria natural, digamos assim, do seu sistema fotovoltaico. E aí, isso tem algumas implicações. Que implicações são essas, por exemplo? Implicação de que você está conectado à rede. Né? Ou seja, por uma questão de segurança, por exemplo, se você está conectado à rede e a eletricidade cai, né? Caiu a luz, a eletricidade da sua casa vai cair também. Não importa se você tem um sistema fotovoltaico que é capaz de gerar 100% da sua eletricidade. Ela vai cair por uma questão de segurança da concessionária. E isso não é só uma coisa padrão do Brasil, é uma coisa mais comum mundo afora, exatamente por causa dessa questão de segurança. É diferente, por exemplo, se você tem um sistema que a gente chama que é o off-grid. Né? Se você está na rede, a gente fala que é o on-grid, se você está fora da rede, é o off-grid. No off-grid, você está fora da rede. Ou seja, você tem um sistema em que ele não está alimentando a rede elétrica, ele está alimentando um conjunto de baterias. E aí, se a rede, né, a energia da rede cai, se você tem um apagão, qualquer coisa assim, você usa a sua eletricidade das suas baterias. Você tem essa questão da autonomia, da independência, né, e da garantia de energia. Que eu sei que é uma questão super importante para várias pessoas. Só que o que isso significa? Por exemplo, isso significa que o seu sistema vai ficar muito caro. Né? Por quê? Vai ficar muito mais caro. As baterias, elas representam cerca de 40% do custo de um sistema. Então, assim, se você escolhe ser independente da rede, o seu sistema fica encarecido. E aí, enfim, existem várias posições sobre isso, e a posição do Greenpeace, né, sobre o assunto é que realmente o que a gente incentiva de certa forma, que quem tem rede, né, quem está disponível à rede, se conecte à rede e que as soluções de bateria, por mais, enfim, elas sejam realmente destinadas para as pessoas que não têm acesso à rede, né, tipo comunidades isoladas, coisas desse tipo. Por uma questão também de, enfim, questão ambiental e questão mesmo de, como é que eu vou dizer, de inteligência na construção do sistema. Mas, como eu disse, a posição do Greenpeace, existem várias outras posições por aí, enfim, cada uma tem seu mérito. E aí, então, o que mudou com a resolução 687 da ANEEL? Então, a gente teve 3 tipos de mudanças possíveis, né? A gente teve uma mudança nos limites. Então, a microgeração deixou de ir até 100 kWp, que era o que era antes, e passou aí até 75 kWp. E uma mudança nos limites da microgeração. Então, ela foi de 76 kWp até 5 MW. Antes era até 1 MW. Então, foi uma mudança positiva porque você possibilita que mais sistemas
mini usinas sejam enquadrados como microgeração, porque isso tem um procedimento de conexão à rede muito mais simplificado. A terceiro tipo de mudança é o que a gente chama de que houve uma ampliação do net metering. Então, antes a gente tinha o net metering mesmo, essa troca com a rede. Agora a gente tem o que a gente chama de virtual net metering. O que isso significa? Que eu consigo, eu expandi as possibilidades de geração de energia. E aí a gente expandiu para o que a gente chama de sem telhado. Né? Quais são esses tipos? Acho que tem gente que está falando que não está ouvindo. Bem, tá bom. Antes, a gente tem agora 3 possibilidades. O autoconsumo remoto, a geração compartilhada e a geração em condomínio. O autoconsumo remoto é a possibilidade que já existia antes, que é o quê? Eu sou uma pessoa muito bem de vida, muito bem sucedida, que não é o caso, mas aqui a gente está brincando de faz de conta. E eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa na praia, em Ubatuba, e eu tenho um apartamento em São Paulo, capital. Eu instalo um sistema fotovoltaico, né? Por exemplo, na minha casa de praia, e eu uso o crédito que ele está me gerando para compensar no meu apartamento, que é onde, em geral, eu não teria um telhado para instalar, porque é um apartamento. Então, esse é o autoconsumo remoto. Você gera em um lugar, compensa em outro, mas os 2 lugares são de titularidade do mesmo CPF e do mesmo CNPJ. A segunda possibilidade é a geração compartilhada. A geração compartilhada é o quê? Um grupo de pessoas, tipo eu e a Helena, a gente se reúne, a gente vai comprar um sistema fotovoltaico, a gente vai instalar ele num lugar e a gente vai falar com a Eletropaulo, né, que é a concessionária daqui de São Paulo, que a gente quer que uma parte daquele sistema, tipo 50% da geração vá para mim e 50% vá para ela. Que é isso que muitas pessoas têm chamado de cooperativa solar. E a terceira possibilidade é da geração em condomínio, que é realmente você, por exemplo, um prédio, instalar um sistema fotovoltaico na área dele e compensar aquilo em cada uma das suas unidades consumidoras, em cada uma dos moradores daquele prédio. Aí a gente tem algumas restrições para essas possibilidades de virtual net metering, que é o quê? A primeira, enfim, todas essas modalidades, elas têm que ser informadas para as distribuidoras de energia. Então, a distribuidora, no momento da conexão do seu sistema com a rede, ela tem que ser informada e isso tem que sempre acontecer em área da mesma distribuidora. Então, por exemplo, se eu tô em São Paulo, eu não posso se eu estou em São Paulo, eu não posso compensar com um sistema ou com alguém que mora em Campinas, porque em São Paulo, capital é Eletropaulo, e em Campinas essa PFL Energia. São distribuidores de energia diferentes. Aí essa compensação não existe. Então é importante, você tem que observar que tem que estar sempre na mesma área. Acho que o áudio das pessoas está travando. Enfim. E mudou também a questão do prazo. Né? Então, antes, a conexão do sistema, o prazo que a distribuidora tinha para conectar o seu sistema à rede, ele era de 82 dias, agora ele foi para 34 dias e mudou a validade dos créditos. Né? Antes, os seus créditos gerados, eles valiam por 36 meses e agora eles valem por 60 meses. 5 anos, que é um prazo geral no Código Civil. E aí eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo perguntas, então eu vou fazer uma pausa também para a gente conseguir responder. Um parêntese, gente, é que mesmo reduzindo o prazo, isso é uma vitória muito parcial, porque, a rigor, as distribuidoras de energia não cumprem esse prazo. Assim, existem uma série de reclamações por descumprimento de prazo, e aí qual que é o procedimento? Né? Em teoria, você, enfim, contata a ouvidoria da distribuidora e faz uma reclamação, manda um ofício para a ANEEL, e a ANEEL vai entrar em contato com aquela distribuidora. Se ela continuar descumprindo, pode estabelecer uma multa, coisa desse tipo.
Mas, assim, é um cenário difícil. A gente tem enfrentado muito problema com isso. Para vocês terem uma ideia, o nosso sistema do Greenpeace, que a gente tem aqui na nossa sede de São Paulo, ele levou 10 meses para ser conectado à rede pela Eletropaulo. E não foi falta de esforço, assim. Então, isso é um problema. E aí, só a questão dos créditos, fazer um parênteses também, né? O que é esse crédito? Sempre que você está gerando mais energia do que você está consumindo, você vai receber um crédito na sua conta de luz. Então, por exemplo, se um mês eu gerei no meu sistema 100 kWh de energia e eu consumi 80, eu vou ficar com crédito de 20. Se no mês seguinte eu consumi 80, eu gerei 80 e consumi 100, eu vou usar esses 20 para compensar essa diferença. E aí, só que pode acontecer caso em que você sempre está gerando crédito. E aí, esses créditos eles são válidos por 60 meses. Depois de 60 meses, eles vão expirar. Nesse ponto é importante fazer um comentário que, assim, a gente recebe muita pergunta aqui no Greenpeace, a gente recebe muito e-mail, eu diria que uns 3 e-mails por dia de pessoas que estão interessadas em instalar sistema fotovoltaico, etc., pedem indicação, pedem uma ajuda. Mas, mais do que a gente percebe, desculpa, gente, alguém abriu a porta e eu fugi a linha, o meado. Mas o que acontece, na verdade, é o seguinte, o que a gente indica, né, a gente não é uma empresa instaladora, claro que não, mas o que a gente indica, na verdade, é que a pessoa sempre pense num sistema aí que vai gerar entre 70% e 80% do consumo dela, nunca 100%. Por quê? Porque você sai de férias, né, enfim, porque você pode ficar uns meses fora, você pode viajar, etc. Então, para evitar você sempre acumular créditos, mas é claro que isso vai dar gosto do freguês. Então, vamos para as perguntas. Alguém perguntou se, acho que estou entendendo que era relacionado à questão da energia cair, se era para evitar uma sobrecarga no sistema solar isolado no momento que falta energia da concessionária. Na verdade, isso acontece porque se falta energia da concessionária e e vai algum técnico da concessionária mexer ali na fiação para resolver algum problema e tem um ponto que ainda está produzindo eletricidade, no momento em que ele abrir aquele circuito para mexer com ele, aquela eletricidade vai fugir para aquele ponto de escape e isso pode colocar a vida daquela pessoa em risco. Então é por isso que todo o sistema cai, é automático. E aí depois perguntaram se esse limite é diário. Não, esse limite não é diário, esse limite é de sistema. E aí, como eu acho que nem todo mundo aqui tem um background de energia, tem uma observação super simples que muita gente confunde. Gente, inclusive aqui no Greenpeace também é bem comum. Sempre que a gente fala em megawatt pico, né, que é o pezinho, quilowatt pico, qualquer coisa pico, a gente está falando de instalação. Então, é capacidade instalada, é potência instalada. Então, é o que você instalou em si. Que é o quê? É o pico da geração o que aquele sistema produz no momento pico de geração. Quando a gente está falando de eletricidade, a gente usa aí o quilowatt-hora, o megawatt-hora, que é a unidade de eletricidade mesmo. Então, aqui, na verdade, em teoria, como é que a distribuidora vê esse limite? Quando você vai instalar um sistema, você submete um projeto para a distribuidora e aí eles pedem, em geral, um mapa do que você tem de instalação elétrica na sua casa. E aí, por esse mapa, ou no seu prédio, né? Por exemplo, aqui no Greenpeace. E aí, a partir desse mapa, eles vão medir qual que pode ser o seu consumo máximo de energia. E aí, a partir do seu consumo máximo de energia, eles vão estabelecer aí qual que pode ser o limite que você pode instalar. Por quê? Porque tem isso, além de ter um limite do que é microgeração e do que é mini geração, tem um limite do que é o sistema que você pode instalar. Né? Como agora tem essa possibilidade de geração compartilhada, você está falando de uma instalação que vai considerar as unidades consumidoras de mais de uma pessoa, digamos assim. Mas esse é um sistema do que a ANEEL considera mini geração. Porque, por exemplo, se você vai instalar uma usina maior do que 5 megawatt pico, não é mais mini geração. E aí você vai entrar em outras regras, você pode ter que participar, você entra em outras regras de regulação, digamos assim, como de licenciamento daquele empreendimento.
não sei se eu entendi direito essa pergunta, se tem como firmar acordo por meio de contrato consórcio. Para geração compartilhada e para geração em condomínio, para geração em condomínio, a ANEEL fala que são pessoas que têm que estar reunidas em unidades de fato ou de direito. Então, por exemplo, né, são realmente ou pessoas que moram fisicamente próximas uma da outra. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você tem aqueles condomínios residenciais. As pessoas não estão em uma única unidade, mas elas são conectadas de fato. Ou isso ou de direito, que aí, por exemplo, uma série de empreendimentos, ou filial e matriz. É muito comum para a empresa, matriz e filial, coisas desse tipo. Mas eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Se não, se puder reformular para que eu consiga entendê-la, eu agradeço. Esse prazo para conexão também vale para alteração de CPF no caso de geração compartilhada? A rigor, quando você vai fazer a conexão, você tem que indicar os CPFs. Eu, para ser muito honesta, não tenho certeza se vale, se o prazo para mudança de CPF também é esse. Eu diria que ele tem que ser menor, porque a concessionária não vai ter que fazer a vistoria de novo, né? Porque esse prazo, ele inclui tanto a burocracia papelada, quanto a burocracia da concessionária ter que visitar o sistema, fazer uma vistoria, ver se está de acordo, trocar o medidor, etc. Agora, por exemplo, uma coisa que é uma burocracia chata. Se eu instalo um sistema de 2 kWp na minha casa, e aí daqui a um ano eu instalo mais 1 kWp, eu vou passar por todo o processo de regulação de novo. Então, esse prazo vale. Eu vou ter que fazer todo o procedimento de conexão na rede de novo. E aí, tinha mais alguma pergunta? Geração compartilhada você pode instalar numa casa e aí distribuir para as outras pessoas. Pode, não tem problema. Uma coisa que a ANEEL também permite, na resolução nova, é que você, por exemplo, alugue um terreno, instale naquele terreno e compartilhe para várias pessoas. O que ela não permite é que o aluguel do terreno seja fixado em energia. Então, por exemplo, assim, né, o preço que você está pagando por aquele terreno, ele não pode ser vinculado à produtividade do seu sistema. Porque, enfim, para evitar como se fosse uma comercialização indireta de energia, que as pessoas em geral não podem fazer. Então, enfim, acho que não sei se tem mais alguma dúvida. Se tiver, vocês podem ir mandando. E não sei se eu esclareci todo mundo que tinha dúvida, mas qualquer coisa. Uma entrada, né, como eu disse, a gente conseguiu colocar solar no orçamento federal. Então, a gente colocou o solar em 2 momentos no orçamento. Um é no plano plurianual, que é um plano que ele vale por 4 anos, fazendo matemática na minha cabeça. Então, no plano plurianual, gente, esse plano estabelece diretriz de gasto para o governo. Ele não traz valor nenhum. É tipo assim, com o que eu vou gastar meu dinheiro em 2016? Eu vou gastar com comida, com roupa, com academia, com livro. É isso. Isso é o PPA do governo. Então, estabelece quais são as prioridades de gasto para o governo para esse período. E aí, solar entrou como uma prioridade de gasto. E a gente conseguiu colocar na LOA e na LDO. Então, assim, né, fazendo o PPA, ele estabelece as prioridades de gasto 2016 e 2019. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece as prioridades de gasto para 2016. Então, ela é sempre anual. E a LOA estabelece o que de fato você vai gastar. Então, por exemplo, o orçamento da União é de 5 trilhões de reais. Eu estou inventando esse número. Desses 5 trilhões de reais, quanto que vai ir para cada uma das questões. E aí, na lei orçamentária anual, a gente conseguiu colocar 12 milhões de reais, porque no processo de distribuir recurso desse orçamento, você pode fazer emenda que a gente chama de sociedade civil. E aí a gente fez uma emenda de sociedade civil. E aí a gente conseguiu colocar uma prioridade de gasto para melhorar a infraestrutura de escola. E aí que são 9 milhões de reais, mais ou menos, para melhorar a infraestrutura de escola. Os outros 13 milhões de reais é para melhorar a infraestrutura de energia em escola. E aí a gente tem 750 mil que é para instalar solar em escola. Então, assim, a gente tem um orçamento grande indo para a infraestrutura de escola e agora tem um trabalho muito grande que a gente está desempenhando no Greenpeace, que é uma articulação
junto ao MEC, que é o Ministério de Educação, e ao Ministério de Minas e Energia para garantir que pelo menos uma fatiazinha desses bolo de 12 milhões vá realmente para as escolas solares. E aí isso é importante porque acho que começa, ainda que de forma um pouco incipiente ainda, vai mudando um pouco o que o governo está gastando e as questões de, enfim, objetivos do governo de gasto. Agora eu vou entrar em 2016, mas antes de entrar, eu vou fazer uma pausa de 2 minutos para quem... Meu Deus, onde que está o minutinho aqui? Para quem quiser esses acordos. Tá, só essa pergunta. Rafael, esse acordo que você está fazendo é do PPA da LDO e da LOA? Tá, eles estão disponíveis no documento dessas leis. O PPA tem 350 páginas, a LDO tem tipo 250 e a LOA tem umas 50. Mas eu posso mandar esses documentos para você se você tiver interesse. E eu te indico as páginas que estão, porque é tipo feito para ninguém ler. Enfim, gente, vamos fazer um intervalo de 5 minutos, então a gente volta às 4h57. Dar um share aqui na minha tela de novo. Foi, né? Bem, gente, e aí, só então, para terminar, entrando qual que é o cenário de 2016, bem, a gente tem crise para todos os lados, né? Uma crise, sobretudo política e institucional no país aí, que tem várias consequências para o setor produtivo, para o setor econômico, né? Não só porque, por exemplo, a gente está... Desculpa. Não só porque a gente está com um problema de sobrecontratação, né? Ou seja, se ano passado estava faltando energia, agora está sobrando energia. E isso é um problema tão grave quanto, porque, de novo, você entra na crise das distribuidoras, isso afeta as receitas delas, vai gerar aumento de conta de luz, com certeza. E aí você prejudica também, por exemplo, a ocorrência de novos leilões, que, como eu disse, são essenciais para ganho de escala. Além disso, o país ele perde um pouco da credibilidade, né, no cenário internacional para investimento e, do ponto de vista político, tudo fica um pouco parado. Minha voz mudou, Lucas? Desculpa. Desculpa, gente, voltei já meio aqui no gatilho, né? O outro cenário que a gente tem em 2016 é que, com a mudança, né, com a atualização da 482 pela 687, as distribuidoras, elas entraram, elas estão começando uma briga forte contra a 687, porque elas começaram a perceber que a energia solar está ganhando impulso, então, e isso impacta bastante elas, né? A gente menciona aí no slide o crescimento da microgeração em 700% em relação ao ano passado. Se a gente pegar de abril do ano passado, no final de abril do ano passado a maio desse ano, esse crescimento foi de 900%. Né? A gente saiu de 310 sistemas conectados à rede em abril do ano passado para 2.800 sistemas conectados à rede em maio desse ano. Então, assim, diria que o Brasil demorou para engatar e agora a gente está um pouco mais acelerado, e aí a gente tem um fato que foi muito importante, que com a revisão, né, com a atualização da 482, a ANEEL assumiu a possibilidade de o Brasil ter 1,2 milhão
1 milhão de telhados até 2024, que é uma coisa que está muito em linha com a meta do Greenpeace, né? Com essa visão do Greenpeace. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente tem hoje. E aí a gente continua, né, de uma perspectiva assim, por exemplo, a gente continua tendo... o setor privado tem crescido, hoje a gente tem mais de 200 empresas trabalhando com solar no Brasil. É óbvio que algumas têm, digamos assim, um número mais expressivo de instalações que outras, mas é um setor que tem atraído muitas pessoas. Mas o que a gente vê, de maneira geral, são empresas que fazem o que a gente chama aí de business as usual, né? É a compra e venda do sistema, como a gente vê uma compra e venda normal. Ela não traz nenhum fator de inovação, ela não traz aí uma criatividade que permite o acesso à energia solar para pessoas que não teriam acesso, e que é o que a gente está buscando trazer com esse desafio solar. Dito isso, eu termino a minha apresentação. Essa foto inspiradora da menina correndo, porque a gente tem que correr atrás da solução.